agora falando na esfera pública, né, essa questão da gestão das edificações públicas. E a gente teve em 2020 uma normativa federal que estabeleceu as fases de implantação da estratégia BIM Brasil. E de acordo com essa normativa, a partir de 2028, eh, os prédios públicos terão que utilizar BIM nos seus processos de operação e manutenção. Sim. Como você vê esse calendário e se você acha que o impacto que isso tem, que essa normativa tem, você já sente que há um movimento nesse sentido e o mercado, principalmente aquelas empresas que fazem operação de obras públicas ou construção para clientes públicos, já aumentaram a procura nesse sentido ou o pessoal ainda está olhando como se fosse no horizonte Sim. distante, pensando que 2028 tá bem aqui, né? Sim. Tá. Bom, André, até eu participei, fui um dos 8 consultores externos convidados pelo governo para apoiar a formulação da estratégia BIM-BR, né? E eu fui um dos que tentei colocar até essa visão da gestão e operação o mais curto possível, né? Porque eu falei exatamente isso. Quantos imóveis ou infraestruturas a gente vai construir agora versus o que a gente tem para manter? Né? Quantos milhares de quilômetros de estrada a gente tem? Quantos milhares de hospitais que a gente tem? Versus o que a gente vai construir, né? Qual que é o tamanho do orçamento para a obra versus o orçamento para a gestão e operação? Gestão e operação é 80%, 90% do orçamento. Mas fui voto vencido, o pessoal falou, não, é muito assim, ambicioso, né? Então, quando a gente colocou para 2028, a gente tentou pensar. Eu falei para eles, gente, se você coloca a obrigatoriedade lá longe, o nego espera até 2027 para começar a se mexer. Essa é a verdade do nossa cultura brasileira, podemos dizer assim, né? Deixar para a última hora. Só que a gente já vê movimentos de algumas esferas. Eu mesmo fui convidado pelo Ministério Público Federal, o governo federal, para participar de umas rodas de discussão justamente dessa parte do uso do BIM com a gestão e operação. Isso faz 1 ano e meio já. Legal. Agora... Tá evoluindo, tá então. evoluindo. Só que tem um outro porém, né? Tem muita... em 2021, a gente teve o primeiro marco dessa lei. Sim. Que é para projetos, né? Em 2024, a gente tem o segundo marco, que é projetos e obras. Só que nem projetos, né? Várias... se você for olhar, não é uma obrigatoriedade flat. Todos os ministérios, com todos os tipos de obra e todos os tamanhos de obra. Não é assim que é a lei, né? A lei só diz genericamente, mas no detalhe a gente tem na estratégia que é uma coisa gradativa, né? Entendi. Só que tem uma grande dificuldade porque os próprios órgãos não têm conhecimento, né? E nem software e nem treinamento, às vezes, para usar os modelos que eles mesmos obrigam que o mercado forneça, né? Então, imagina, é um processo, assim, eu sempre falei, se a gente não obrigar, coisa não vai acontecer. Se a gente obrigar, nós vamos ter problema. Ou seja, não tem jeito, né? É viver o processo. Isso, mas nada foi tomado do nada, né? As decisões. A gente trouxe, por exemplo, o pessoal do Reino Unido, né? Que foram os pioneiros, um dos pioneiros para a obrigatoriedade do BIM em esfera pública. Falaram com os americanos, né? O pessoal do Exército Brasileiro falou com o Exército Americano. Então, assim, quem participou das discussões, quem... né, conhece, sabe por que elas foram tomadas dessa forma. Mas existe aí um gap gigantesco de gente com conhecimento, né, por exemplo, gente que domine as ferramentas, né? Se você olha na esfera privada já tem essa carência, imagina na pública que eles têm dificuldade para contratar. Por exemplo, eles falaram para mim, contratar software aqui, você não tem noção o quão é difícil, porque você tem leis que às vezes você não pode nem colocar, não podia colocar o nome do software, você tem que colocar características genéricas para não falar que você está privilegiando o fabricante A em vez do B, etc. Então tem questões aí que saem da esfera técnica e vão para a esfera bem legal, desafiador. sim.
É bem desafiadora mesmo. E por falar em desafio, nesses processos de implantação, tanto de gêmeos digitais quanto do uso do BIM na operação e manutenção, quais os principais desafios que você tem encontrado, assim, para fazer esse processo rodar nos locais onde você está implantando? Hoje a gente tem, assim, primeiro é convencer o pessoal a solicitar, né? E o empresariado, às vezes, muito toma decisão baseado em custo, né? Então, eles não têm a visão de benefício, né? Geralmente no custo imediato, né? Isso. E outro é a questão de, assim, o pessoal fala assim, me traga cases reais, né? Como é que eu vou trazer cases reais se a gente está trazendo uma inovação, né? Então, por exemplo, nós vamos participar agora como um dos painelistas no evento da Abrafac, que é a Associação Brasileira de Facilities, e o tema da palestra é justamente por que o BIM não avança com o FM. Né? Interessante. E a gente vai discutir justamente isso, né? E eu vou conversar com os profissionais de Facilities e vou falar exatamente isso que a gente acabou de conversar, né? O pessoal não faz porque ninguém pede. Mas não precisaria existir um movimento pelos profissionais, né, de Facilities? É que eles mesmos não conhecem o BIM, essa é a questão, né? O profissional de Facilities, ele está no pós-obra. Então, Tudo bem que ele intervém na fase de projeto, às vezes, né? De construção também. Mas, em geral, pelo menos grande parte dos Facilities que eu conheço, e olha que, por exemplo, em uma outra pós-graduação eu fiz entrevista com 2 Facilities do mercado e eu cutuquei, né? Por que vocês não solicitam, né, o uso do BIM para integrar com o FM? Nossa, assim, a maioria simplesmente nem sabe o porquê que deveria fazer isso, né? É uma coisa assim, como se fosse uma nuvem, né? Assim, você não conhece, é desconhecido para eles, é um mundo à parte que muitas vezes o pessoal fala que o BIM é só para projetistas. Essa é a cabeça, né? vamos tentar, né, fazer um trabalho aí a 4 mãos, Sim. aproveitar a audiência do ConstruiCast, então aproveitar essa sua fala para pedir para que você que está assistindo ou ouvindo pelas plataformas de áudio compartilhe, né, com o maior número de pessoas que você entenda que esse episódio vai fazer sentido. A gente mesmo está trabalhando em iniciativas de educação nesse sentido, né? Especificamente orientando o BIM para a parte de ativos mesmo. Pode contar com o nosso apoio, viu? Acho Legal. que a gente tem aí esse espaço, na verdade, para que a gente consiga se ajudar mesmo. Sim. Não, eu até estava falando hoje de manhã no evento. Eu acho que o segredo de tudo chama-se educação, né? Quando você conhece as coisas, né? Seja do ponto de vista de negócios ou seja do ponto de vista técnico, né? Você toma decisões melhores, né? Simples assim. Sim. Né? Só que existe um grande desconhecimento, por exemplo, de temáticas que estão aqui hoje, né? Por exemplo, inteligência artificial. Uhum. Né? Você vai falar em chat GPT. A gente fez uma reunião semana passada com uma startup americana que faz estudo de massa de empreendimentos, de edificações, e você vai perguntando e vai falando para ele. Faz o prédio em U, coloca 3 pavimentos, coloca mais dormitórios. E o próprio software vai fazendo a de criação acordo com do a sua projeto. fala. Isso. A difusão do conhecimento é algo fundamental. É muito o que a gente nota muito, assim, por mais que sejam processos que não são novos, se a gente for falar de BIM, data aí do início dos anos 80, né? Que já, quando você começou a idealizar esse processo de modelagem da informação, mas que o conhecimento fica muito restrito a determinados grupos e não há uma difusão. Na academia também há muito sobre conhecimento nessa área, sobre o que vai vir ainda em termos de design generativo, inteligência artificial, mas não há ainda essa troca. Eu acho que podcasts como esse, a ação que o Rogério faz também na área educacional, são fundamentais para a gente difundir esses conceitos. Sabe que você me trouxe um ponto importante? Eu conheci, na verdade, eu ouvi falar de BIM em meados de 2012 ali,
2013 e tal, e logo na sequência eu participei de alguns projetos nas BEA e participei de um outro projeto para o Built by Brasil, né, para exportação da arquitetura no Brasil. E aí um fato que me chamou bastante atenção, que nesse bate-papo com alguns players do mercado, tinha uma pessoa que, assim, a especialidade dele era BIM, e assim, existia não, eu não vou, sabe, mostrar meu conhecimento, porque, sabe... Vai roubar, né? Você entende? Roubar, então, é muito importante. Eu acho que quem compartilha aprende duas vezes. Sim, Com concordo. certeza. E o BIM, todo mundo está nesse momento, né? Da descoberta, dos testes, né? De quebrar a cabeça, se arriscar, né? É aquela coisa. Quem não faz, né? Não vai saber, né? E às vezes você começa a trazer modelos de fora, de experiências que lá deram certo e aqui não dão. Aqui não dá. Porque nós somos uma cultura diferente de projeto, de construção e de gestão, né? É diferente, não adianta a gente querer falar que é a mesma coisa. Então a gente tem que ter conhecimento próprio, adaptado à nossa realidade. Nossa realidade de país, né? Exatamente.